Caro estudante, seja bem-vindo a mais uma sessão de Introdução à Informática com o professor Olídio Mandelate. Hoje iremos dar a introdução ao estudo das funções, mas antes iremos recapitular o que é uma fórmula e, portanto, iremos definir também o que é uma função. Iremos ver qual é a diferença que existe entre uma função e uma fórmula. Vamos então abrir o Excel aqui carregando no ícone. Não é? Eu já tinha criado um documento aqui com os dados, que é para permitir que o vídeo não fique muito longo, mas também tendo em conta que a primeira parte da matéria vocês já viram como introduzir, por exemplo, dados numa célula, não é? Como guardar um livro, como alterar, portanto, o nome da folha, não é? Afinal de contas, o que é uma fórmula e o que é uma função? Uma fórmula é algo que manipula os dados da folha de cálculo conforme indicado pelas suas partes e retorna um valor. Uma função é também uma fórmula. A única diferença é que as partes estão pré-definidas no programa. Vou explicar isto melhor. Imaginemos, por exemplo, que nós queremos calcular a média usando a fórmula matemática para calcular a média, por exemplo, dos testes, tendo em conta que fizemos, por exemplo, 2 testes. Se nós usarmos a fórmula, nós vamos fazer igual, abrir parênteses, o primeiro teste, mais o segundo teste, fechar parênteses, a dividir por 2. Estamos a usar a fórmula. Então, isso significa que temos que saber como é que o cálculo efetivamente acontece. E quando nós estivermos a usar uma função, a função primeiro, neste caso do Excel, está pré-definida no programa, tem um nome. E neste caso, iremos pegar a função média, que está no Excel, e depois só precisamos entregar os valores, teste 1 e teste 2. Como é que é feito o cálculo? Nós nem precisamos saber, mas precisamos saber que a função média permite calcular a média. Então, nós, se inserirmos a função no Excel e pegarmos aqueles valores, darmos a função média, vai seguramente calcular, portanto, a média. Então, posso, se calhar, dar um outro exemplo. A diferença que existe entre uma fórmula e uma função. Imagine, se eu pretender fazer alguma coisa com a fórmula, é como se eu estivesse a sair daqui, por exemplo, para a cidade. E eu tenho que conhecer o caminho, tenho que saber que, por exemplo, daqui da universidade, tenho que ir, por exemplo, via Portagem ou via João Quixi Santo, tenho que conhecer o caminho até chegar à cidade onde eu vou. E usando a função, por exemplo, é como se eu estivesse a subir um táxi. Eu não preciso saber como é que eu vou para o sítio onde eu vou, mas só preciso saber que vou para o sítio X e o táxi seguramente vai me fazer chegar lá. Bom, então hoje iremos falar das seguintes funções. A função máximo. O que a função máximo nos permite fazer? A função máximo nos permite, portanto, devolver o valor mais elevado de um conjunto de valor. Então, se nós entregamos a função máximo um conjunto de elementos numéricos, esta função vai nos indicar qual é que é o valor mais elevado. E por outro lado, temos a função mínimo. A função mínimo é o inverso da função máximo. Esta função permite-nos, num conjunto de elementos, indicar-nos qual é o elemento mais pequeno, o mínimo. Depois, por outro lado, temos a função média, que iremos falar também hoje, que é o que vimos o exemplo há pouco tempo. Iremos
Portanto, o que é a função média? O que nos permite fazer a função média? A função média, se nós entregamos os valores, garante que seja calculada a média daqueles valores que nós entregamos, a função. E depois temos a função contar. A função contar o que faz? Conta, portanto, um conjunto de células preenchidas com valor numérico. Okay? Então, se nós quisermos saber, por exemplo, quantas células estão preenchidas com valor numérico, podemos usar a função contar. Queremos saber, por exemplo, quantos estudantes fizeram o teste, podemos usar a função contar. Queremos saber, por exemplo, quantos estudantes tem a turma, podemos usar a função contar. Depois, por outro lado, temos a função soma. A função soma devolve-nos o somatório de um conjunto dos elementos, que podem ser numéricos, até podem ser, por exemplo, valores monetários. Okay? Então, vamos ver aqui alguns exemplos práticos, depois desta pequena parte teórica, que vai ser suportada por uma apresentação que eu vou vos enviar a seguir, e lá poderão ver os conceitos todos, o que é uma função, qual é a estrutura, por exemplo, de uma função e tudo mais. Então vamos lá fazer algumas demonstrações. Então eu tenho aqui um conjunto de elementos, na coluna A, como podem ver, tenho aqui alguns estudantes como exemplo. Então estes estudantes fizeram o teste 1 e o teste 2, e aqui nesta coluna, na coluna D, eu pretendo calcular, portanto, a média. Primeiro, usando uma fórmula para calcular a média, e a seguir, portanto, calculando a média, recorrendo, portanto, à função média. Então, vamos lá. Aqui mesmo, vamos calcular a média usando a fórmula. Então, vamos fazer aqui igual, não é? Quando nós usamos a fórmula, temos que conhecer os detalhes, como é que o cálculo é feito. É por isso que nós temos que dizer aqui igual. Vamos abrir parênteses. Vamos dizer que é o primeiro, neste caso, mais o segundo. Okay? O segundo. Okay? Depois, fechamos parênteses, a dividir por 2. A média aritmética, portanto, é calculada desta forma. Então, vamos carregar Enter. Então, o Excel é extremamente importante. Por quê? Porque não precisamos voltar a calcular para os outros valores, mas sim podemos fazer aqui o preenchimento automático arrastando aqui. Então, vamos carregar aqui no preenchimento, depois vamos arrastar aqui para que nas restantes células, portanto, seja feito o mesmo tipo de cálculo. Neste caso, estamos a calcular a média usando fórmula. Então, por outro lado, vejam lá. Aqui, se vocês repararem, isto é a fórmula que nos permite. Nós conhecemos a fórmula matemática que nos permite calcular a média. Igual, abrir parênteses o primeiro mais o segundo, se for em 2, a dividir por 2. Se for em 3, por exemplo, poderia ser o primeiro mais o segundo mais o terceiro a dividir por 3. Então, agora vamos ver a diferença. Vejam a diferença. Aqui temos a fórmula. Depois agora vamos usar, portanto, a função. Como é que nós fazemos para inserir a função? Podemos ir a partir daqui onde diz fx. Vejam lá aqui no canto superior esquerdo. Okay? Então, se nós carregarmos aqui, portanto, atenção aqui. Temos que inserir o sinal igual lá na célula que nós queremos, portanto, calcular inserir uma função. Então vamos dizer que queremos inserir a função média. Repare, ele vai nos indicar aqui os argumentos. Não é isso que nós queremos. Nós temos que dar, portanto, as células que nós pretendemos. Okay? Então temos que deixar a célula, portanto, a função assim, preparada para receber os valores. Então vamos dizer que é este e este. De facto são dois. Do teste 1 e teste 2. Veja lá, se nós fizermos Enter, claro que a média calculada usando a função e a média calculada usando a fórmula
exatamente, vai dar o mesmo valor, porque a média é sempre média, independentemente da forma como tenha sido calculado. Então o Excel permite-nos, mais uma vez, fazer cálculos de forma extremamente automática. Então, se nós o mesmo tipo de cálculo só fazemos uma vez, depois arrastamos para fazer nas restantes células. O que significa que, por exemplo, aqui nesta célula nós não precisamos voltar a fazer o cálculo de novo. Não, já fizemos. Então, a seguir, só precisamos arrastar para que seja, portanto, preenchido as células subsequentes. Então, vamos aqui, vejam lá. Então, em pouco tempo, eu já, portanto, fiz aqui, calculei a média usando, portanto, a função média. Okay? Atenção a este aspecto do arrastar para fazer, portanto, para fazer a mesma operação nas células subsequentes. E a seguir, nós iremos, vejam lá, temos aqui nesta coluna B um conjunto de testes aqui dos estudantes. Então, interessa-nos saber qual é a nota mais elevada, qual é o estudante, neste caso, que a nota que é mais elevada na turma. Então, vamos aqui inserir uma função que é a função máximo, que vai nos permitir calcular, portanto, o valor mais elevado. Naturalmente, conseguimos ver aqui qual é que é o valor. Então, vamos lá. Vamos aqui em f de x, não é? Então, vamos fazer, por exemplo, máximo. Okay? Então, nós temos que eliminar esses argumentos, porque ele só nos indica, por exemplo, que tipo de argumento que recebe o número 1, número 2, portanto, separado com ponto e vírgula. Então, neste caso, para nós é um intervalo. Então, temos que eliminar aqueles parâmetros todos que são sugeridos pela função para nós inserirmos os nossos. Okay? Então, vamos aqui muito rapidamente. Vejam lá. Vamos fazer novamente, houve aqui uma falha. Então, vou fazer de novo. Então, vou fazer aqui. Vou fazer de uma outra forma até. Neste caso, vamos fazer igual. Vou chamar a função pelo nome. Então, posso escrever aqui máximo. Vamos ver? Máximo. Então, se eu fizer máximo, vamos ver? Máximo. Está aqui já a função aqui. Vejam lá aqui. Então, vou carregar. Ela está preparada para receber os valores. Vou, então, portanto, eliminar estes argumentos, porque ela só mostra que tipo de argumento é que recebe. Então, posso começar daqui para cima, okay? Para indicar os valores. Então, já estão aqui. Olha lá. Aqui. Então, já está. Se eu carregar em Enter, okay? Já está aqui calculada a média. Atenção neste pormenor. Eu vou fazer atenção nesse pormenor. Eu vou arrastar para que este cálculo seja feito para as restantes colunas. Vejam lá, em pouco tempo calculei, neste caso, qual é o valor mais elevado em cada coluna. Então, vamos agora calcular o valor mínimo. Então, o valor mínimo, vou fazer, por exemplo, usando... Então, tenho várias formas de fazer. Posso inserir a função aqui. Okay? Então, tenho aqui os elementos. Vou eliminar, porque não quero estes... quero, portanto, inserir as células que eu quero considerar no meu cálculo. Então, carrego no primeiro. Então, vou arrastando para cima. Okay? Devagar. Então, estou aqui. Vou carregar em Enter. Então, está aqui. De facto, a nota mais elevada é 7. Então, posso fazer o preenchimento automático para que seja calculado o valor mais pequeno, mínimo, nas outras colunas. Aqui também vamos inserir, neste caso aqui, neste caso queremos saber qual é o número de alunos que fizeram o teste. Então vamos, por exemplo, vamos ter que usar a função contar. Vamos aqui em fx, contar. fx, contar. Está aqui a função. Okay? Carregamos aqui. Então a função está aqui. Vamos mais uma vez, atenção aqui, eliminar os valores que estão por defeito na função, porque nós queremos entregar à função os nossos valores. Então vamos carregar em primeiro, depois vamos arrastar para cima, ok? Então chegado aqui, já está. Então vamos fazer Enter.
Okay? Então, nos diz que são 7 estudantes que fizeram o teste. De facto, são 7 estudantes. Então, vamos calcular fazer o mesmo tipo de cálculo para as restantes colunas. Estão a ver, em pouco tempo nós conseguimos calcular, portanto, em várias colunas. Então, finalmente, aqui teremos a última função, que é a função soma, que serve para fazer o somatório, portanto, dos valores, de um conjunto de valores de um determinado intervalo. Então, aqui também podemos, por exemplo, vou fazer de outra forma. Nós podemos inserir a função a partir daqui do f de x, mas também podemos invocá-la, chamar a função pelo respectivo nome. Então, vou dizer aqui soma. Se vocês repararem, vai aparecer aqui a função soma, está aqui. Então, vou carregar para ela aparecer ali. Então, vou eliminar mais uma vez os argumentos, não são esses que eu quero. Atenção aqui, o abrir parênteses e o fechar parênteses aqui na função é a estrutura da função, tem que permanecer. Então, vou carregar no primeiro, como fizemos no exemplo anterior. Então, a partir daqui, praticamente, fica tudo repetitivo. Então, vou dar 69. Então, vou fazer o preenchimento automático para fazer, portanto, o preenchimento das células que estão mais à direita. Ok? Então, está aqui. Então, essencialmente, o que nós queremos ver hoje é isto, sobre funções. Eu vou parar por aqui, que é para o vídeo não ficar muito longo. Vamos continuar na próxima sessão. Então, atenção aqui à questão da inserção das funções. Vejam bem a parte da apresentação que eu vou vos dar, ok? Temos aqui as funções. Aqui nas funções temos imensas funções aqui. Temos as funções categorizadas, financeiras, lógica, texto, data e hora, pesquisa, referência e muito mais, ok? E naturalmente que as funções que nós vimos hoje são funções matemáticas. Então, muita atenção a esta questão. Para inserir a função, fazemos a partir daqui do f de x, mas também podemos inserir a função pelo respectivo nome. Então, o que nós queríamos ver essencialmente em termos de funções, os exemplos que nós queríamos ver hoje são estes. Eu espero bem que vocês tenham, portanto, acompanhado esta aula e que, se tiverem dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo pelas vias habituais, aqui no canal do YouTube, mas também podem fazê-lo através do WhatsApp. Tenho estado a receber algumas dúvidas de alguns estudantes e tenho respondido imediatamente. Então, podem fazer também, colocar as dúvidas através do Google Classroom. Então, vejam qual é a melhor forma de vocês, a dúvida chegar em mim e fazem da forma como quiserem. Eu terei sempre o prazer de vos esclarecer as vossas dúvidas. Muito obrigado pela vossa atenção. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima.